Pois é, e a polêmica em torno da decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de retirar barracas de moradores de rua, né, continua a todo vapor, né? E o deputado federal de São Paulo, Guilherme Boulos, junto com o padre Júlio Lancelotti, entraram com uma ação contra essa decisão do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. E eu queria aqui deixar aqui que é minha opinião. Na verdade, essa ação da prefeitura de São Paulo, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é realmente um absurdo e uma tremenda covardia com essas pessoas que estão em situação de rua, porque a pandemia afetou muito fortemente as pessoas mais fracas, né, na balança econômica, né? E muita gente que está aí são pessoas idosas, como as imagens que você vai observando aí em uma reportagem da CNN. São pessoas idosas, tem crianças, tem mulheres grávidas, né? E a prefeitura ela não fornece um serviço, né, de assistência social para acabar com esse problema, e principalmente não tenta trazer nenhuma solução de construção de moradias para esse pessoal que não tem casa para morar. Quer dizer, o governo precisa fazer alguma coisa, né? E São Paulo, como diz o Boulos tem um orçamento gigantesco que poderia ajudar pelo menos a minimizar esse tipo de problema. Mas não, o que os caras gostam de fazer? Gostam de pegar a corrente mais fraca, o lado mais fraco, e arrebentar. Basicamente isso. Essa é a minha opinião. Uma covardia do prefeito de São Paulo, que está em plena execução, mas tem muita coisa acontecendo aqui, ó, de reviravolta. Por exemplo, nós temos aqui a matéria do UOL dizendo que a Justiça veta a remoção de barracas de sem-teto pela Prefeitura de São Paulo. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura do município suspenda o despejo de moradores em situação de rua e a remoção de suas barracas e pertences em locais públicos da capital paulista. A decisão foi dada pela 7ª Vara da Fazenda Pública em ação popular movida pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e pelo padre Júlio Lancelotti. Desde o início de fevereiro, a prefeitura vinha tomando medidas para retirar as barracas das ruas. A suspensão vigora pelo menos até próxima sexta-feira, 24, quando será realizada uma audiência para discutir o tema. Ou seja, aí o prefeito começa a encontrar resistências, né? Aqui também tem, ó, matéria da Agência Brasil, que diz o seguinte, ó: Defensoria pede que não retirem barracas de moradores de rua. Ou seja, está pedindo, no caso aqui, a Prefeitura de São Paulo. A Defensoria Pública de São Paulo enviou no dia 13 deste mês recomendação à Prefeitura para que ela pare de retirar as barracas de moradores de rua. De acordo com relatos de movimentos sociais, a justificativa seria uma ação de zeladoria da Prefeitura e se intensificou após a declaração do subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de que os moradores de rua deveriam procurar a assistência social. A nota da Defensoria afirma que muitas pessoas em situação de rua optam por permanecer nela em função da precariedade dos serviços de assistência e que, de acordo com o último censo de moradores de rua da Prefeitura, há mais demanda que ofertas de acolhimento. O Ministério Público de São Paulo também abriu um inquérito para investigar os gestores municipais. Ou seja, os caras querem retirar as pessoas ali das ruas, mas não tem onde colocar. E quando tem esses abrigos, esses caixotões urbanos, vamos ser bem claros, você não tem higiene, você não tem respeito, você não tem condições. São verdadeiros caixotões. E o Boulos aqui, ele explica por que as pessoas não querem ficar nesses abrigos muito mal elaborados por esta gente insensível como o prefeito de São Paulo, este sujeito chamado de Ricardo Nunes. Me desculpar a indignação, mas é uma vergonha ver um prefeito, um cara poderoso, agir dessa forma contra pessoas que não têm nenhum recurso. Vamos ouvir aqui o Boulos, ele fala muito bem a respeito disso. Nós vamos acompanhar a fala do Boulos
sobre esse imbróglio lá na cidade de São Paulo. Ele explica melhor e a gente vai ter condições de entender os motivos aí do Ricardo Nunes e por que isto é de fato uma covardia. E esse é o tema desse vídeo, né? A covardia do senhor prefeito Ricardo Nunes. E é ponto final. O Boulos explica direitinho, vamos assistir. Em 2022, a prefeitura informou que tinha 16 mil vagas em abrigo. Isso significa 1/3 do número de pessoas que está nas ruas hoje. E mais, quem conhece os albergues na cidade de São Paulo, com raras exceções, eles não são acolhedores. E muitos sem teto preferem, às vezes, ficar na rua do que ir lá fazer o seu pernoite. Por quê? Porque esses albergues são, em geral, muito grandes, o que não é recomendado, é o contrário do que se faz no mundo inteiro, em situações sanitárias e de higiene duvidosas, com percevejo, muitas vezes falta água e por aí vai. E a família, quando chega lá, é separada. O homem não pode ficar com a mulher, com os filhos, enfim, não pode levar o cachorro, que muitas vezes o animal de estimação, o cachorro das pessoas que vivem nas ruas, é também a sua segurança quando está dormindo, para não ser atacado, não sofrer violência e tudo mais. E nem a carroça, que frequentemente é o único instrumento de trabalho para catar reciclagem. Então, os abrigos, além de ter vagas insuficientes, também têm todos esses problemas de qualidade e acolhimento. Em vez de construir uma política de moradia para a população em situação de rua que envolva melhoria dos centros de acolhimento, fazer espaços menores, mais humanizados, com assistentes sociais, com acompanhamento e tratamento de saúde mental e tudo mais, o prefeito Ricardo Nunes resolveu tratar a questão na força, na violência. O seu subprefeito da Serra, recém-nomeado, o coronel Álvaro Camilo, que já tem um histórico de ter participado da Operação Dor e Sofrimento em 2012, Operação Sufoco, feita na região da Cracolândia, chegou a dizer agora, com todas as letras, que pode usar munição química para arrancar as barracas e os pertences do sem-teto. Olha só, essa fala do Boulos sobre este cidadão aí, né, que é o subprefeito, é muito grave, é gravíssima, e eu acho que o Ministério Público deve e tem o dever moral de investigar essa fala dele, porque é muito fácil, né, isso ficar como tá. Os poderosos sempre fazem e falam barbaridades e passam despercebidos. Quer dizer, como se não bastasse o cidadão não ter sua casa, não ter sua dignidade, viver morando na rua, porque não é porque eles gostam, querem. Muita gente ali, tem uma fala do Boulos que fala ali muito claramente, que as pessoas foram levadas às vezes a morar na rua porque não conseguem mais pagar aluguel e comer. Então tem que fazer uma escolha entre pagar aluguel e comer. E às vezes até pagar remédio, como é o caso dos idosos. Então, gente, isso precisa ser investigado pelo Ministério Público. O que o Boulos está falando aqui é seríssimo, é gravíssimo. Vamos continuar assistindo aqui o vídeo do Boulos. As ações da Prefeitura de São Paulo, além de desumanas, são flagrantemente ilegais. Vê só, o Ricardo Nunes contraria o Decreto Federal número 7.053, que estabeleceu a Política Nacional para pessoas em situação de rua. Ele diz o seguinte, que é necessário ter respeito à dignidade dessas pessoas, à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à sua vida e cidadania e atendimento humanizado e universalizado. Além de ir contra esses princípios gerais, a atuação do prefeito vai contra um decreto da própria prefeitura em 2020 que proíbe os agentes públicos de tomarem os pertences das pessoas em situação de rua. Barracas, colchões, cobertores, enfim, todos os pertences que forem desmontáveis, que não foram barracos permanentes, não poderiam ser retirados. Ele está fazendo justamente o contrário. Por tudo isso, eu, junto com o padre Júlio Lancelotti, que é uma grande referência de um trabalho humano, de um trabalho solidário, de cuidado com a população em situação de rua, e movimentos sociais que representam o sem-teto, entramos essa semana
com uma ação na justiça pedindo uma liminar para que o judiciário suspenda imediatamente a atuação ilegal do prefeito Ricardo Nunes, retirando as barracas. E aí vocês sabem, né? Uma coisa que era para ser, elementar, nós estamos falando de gente que está jogada na rua, de seres humanos, de famílias inteiras, de crianças. E aí o Boulos fala sobre, evidentemente, a fala do prefeito de São Paulo de estar acusando de usar essa questão como um palanque político, né? Já que o Boulos é antecipadamente um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024, com o apoio do PT. Isso foi costurado quando o Boulos desistiu da candidatura presidenciável, né? Agora de 2022. Então, tá aí Guilherme Boulos falando sobre essa questão toda aí, dessa covardia do Ricardo Nunes em relação aos moradores de rua de São Paulo. Eu espero sinceramente que o Ministério Público consiga autuar, consiga investigar esses poderosos aí que se voltam sempre contra os mais fracos. Você não vê esses caras agindo contra os ladrões de colarinho branco, contra os grandes empresários que fazem coisas inomináveis, mas quando se trata de gente que não tem a devida força para se defender, é um massacre total. Lamentável. Ricardo Nunes, você é um covarde. Isso que você é. Essa é a minha opinião, e eu acho que eu posso ter opinião. Muito obrigado para você que vem nos acompanhando aqui os vídeos do ND1 Play. Eu sou Maurício Júnior. Agradeço desde já você. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, passe para frente e principalmente inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.